Escorpião, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Olha, a gente tem uma situação bem complicada aqui, tá? Bem complicada mesmo. Eu vejo o término de uma relação fraternal, tá? Infelizmente, o término dessa relação pode sim ser por desencarne de alguém. Principalmente se vocês conhecem pessoas que estão adoecidas ou que têm algum problema cardíaco muito grave, pessoas que já fizeram ponte de safena, pessoas que têm marca-passo, que sofrem de arritmia, independente da idade. A gente sabe que pessoas idosas são mais vulneráveis a estes problemas, mas também não é uma regra, tá? Então, existe sim a possibilidade de que alguém querido desencarne pela vontade de Deus. Aí vocês vão falar, ai, mas que previsão negativa. Meus amores, quinta-feira passada, o meu pai desencarnou, foi morar com Deus. Ele tinha um câncer terminal, a gente descobriu muito em cima da hora, ele viveu apenas 4 meses, recebeu o melhor tratamento do mundo, mas a vontade de Deus foi levá-lo. E quinta-feira dessa semana, apesar de eu não ser católica, foi a missa de 7º dia e eu fiz questão de comparecer, porque meu pai era católico. E o padre disse justamente o que eu estou dizendo agora. Deus tem um propósito na vida de cada um. E ele leva as pessoas para junto dele quando chega o momento. Quem fica, apesar da dor, tem que dar continuidade às suas atividades de trabalho, aos seus estudos, à evolução, aos seus relacionamentos familiares. Nós estamos nesta terra para viver, para experienciar e para aprender. Quem partiu já está com Deus. Então eu achei muito digna, muito bonita, muito decente a missa que o padre celebrou. Por isso eu estou compartilhando com vocês que recentemente eu também tive uma situação como essa. Dói, com certeza, mas a gente tem que entender que é a vontade de Deus e ela é implacável. Então a gente pode, infelizmente, ter uma notícia de desencarne de alguém que já está adoecido, de alguém que é idoso ou de alguém que tem problemas cardiológicos já há bastante tempo, que vem fazendo tratamento, mas que talvez não tenha assim um resultado muito contundente. Numa segunda situação, eu tenho a ruptura de uma amizade, por qualquer outro motivo que não seja o desencarne, mas que também vai trazer entristecimento para vocês, tá bom, meus amores? Eu tenho o hábito de compartilhar tudo aquilo que eu enxergo, porque para mim não existe visão boa ou visão ruim, existe visão necessária. Aquilo que é visto precisa ser propagado, precisa ser compartilhado, porque de alguma forma aquela informação vai ajudar no desenvolvimento, na evolução, tanto minha quanto de vocês. Então aqui não tem mundo Disney. Infelizmente as pessoas desencarnam. A gente não gosta, mas a gente precisa aceitar, porque afinal de contas essa é a única certeza que a gente tem na vida, tá? Vamos ver aqui a vibe das finanças, se ela estará melhor. Olha, eu tenho 2 situações, uma bem positiva, a outra mais ou menos. Ambas as situações vão envolver mulheres, em 90% dos casos, 10% poderão ter homens atingidos. Essas mulheres estão passando por alguma dificuldade financeira grande, algum aborrecimento, perda de prosperidade. E na semana elas vão traçar estratégias para cortar aquilo que vem desgastando as suas finanças. Então elas cortam algumas posturas ruins, elas promovem mudanças importantes, significativas, que minimizam os impactos negativos que vêm afetando as finanças, tá? Numa outra situação menos positiva, eu tenho essas pessoas passando por uma situação de desgaste na semana, tá? É uma situação que vai levar a alguma perda financeira, talvez por necessidade, mas também vai haver aquela sensação de putz, tinha que acontecer isso agora?
Então aqui, por exemplo, pode falar com pessoas que precisam pagar por uma revisão no carro, na moto, precisam comprar um remédio que não é oferecido pelo SUS, de repente precisam consertar um eletroeletrônico, fazer uma manutenção urgente na casa, pode ser que vocês precisem custodiar alguém. Então a gente tem as duas situações, uma mais positiva, ou seja, pessoas que estão passando por algumas angústias financeiras promovem mudanças e minimizam esses impactos, mas a gente tem outras pessoas que não estão passando por nenhum tipo de problema, mas que terão alguns entraves na semana, tá? Não são entraves terrivelmente dolorosos, são situações controláveis, mas que podem sim trazer algumas insatisfações para vocês. Vamos lá. Scorpion veio com muitos alertas para essa semana, viu? Vamos lá, meus amores. Aqui eu tô vendo uma pessoa que tem um relacionamento sob o mesmo teto. Alguém que ou é casado ou casada, ou vive uma união estável, independente da orientação sexual ou da idade. Existe um compromisso entre vocês que pode ser oficializado via cartório ou não, tá? De repente, uma união estável que não tem documentação, mas que ainda assim é união estável. Só que aqui tá dizendo que tá rolando uma deslealdade. E essa deslealdade é muito próximo da casa de vocês. Então, sendo uma traição, sendo um adultério, por exemplo, pode estar envolvendo vizinhos, pessoas que residem em um mesmo condomínio, em um mesmo quintal, até mesmo parentes. Pode ser que role algum tipo de deslealdade envolvendo o vício. A pessoa bebe demais no bar da esquina da casa. Vocês falam para a pessoa não fazer isso e a pessoa continua fazendo. Infelizmente, pode ser que alguém esteja fazendo uso de narcóticos em um ponto de drogas próximo da casa de vocês, que é criminoso, mas que ainda assim está lá. Enfim, são várias as situações, mas aqui nenhuma positiva. E ainda há uma situação pior. No caso de ser uma deslealdade por adultério, obviamente vocês conhecem a pessoa envolvida na traição. Isso pode trazer um choque muito grande para vocês. Então, olho no padre, outro olho na missa, para que vocês descubram, para que vocês peguem no flagra e tomem as atitudes necessárias para que isso não vire uma desgraça ainda maior. Com relação à saúde, vixe Maria, Scorpions, essa semana vocês estão precisando fazer o firmamento do anjo da guarda, viu? Acendam uma vela de 7 dias em um lugar alto, coloquem um pratinho com açúcar próximo da vela ou coloquem a vela em cima desse prato com açúcar e do lado vocês colocam um copo de vidro com água filtrada. Façam uma oração e peçam a proteção do anjo da guarda de vocês. É o firmamento clássico aqui da minha casa espírita, tá? Essa carta não é legal porque ela fala sobre doenças que tanto já estão presentes como podem ser adquiridas e são doenças que se multiplicam, que proliferam-se. Podem ser doenças infecciosas, podem ser doenças infecto-contagiosas, podem ser outras doenças que eu prefiro não citar o nome, mas que vocês sabem. Então é importante que vocês observem se vocês estão com algum sintoma estranho, algum sintoma recorrente, busquem orientações médicas. Ela pode falar também sobre uma pessoa que está com H1N1, com Covid, com cachumba, com rubéola e sai espalhando para Deus e todo mundo. A pessoa acordou se sentindo mal, ao invés de ficar deitada, ela vai pegar o trem no horário do rush para infectar todo mundo que está lá dentro. Numa dessa, vocês podem acabar pegando uma infecção, uma doença infecto-contagiosa, tá? Existem doenças infecto-contagiosas que são pegas através de relações sexuais desprotegidas, como o vírus do HIV e o vírus do HPV também, tá? Então, fiquem atentos. Se vocês estão desconfiando, procurem orientações médicas. Se vocês querem ter relações, façam uso do preservativo, é a única maneira de se precaver dessas doenças. E, de toda forma, estejam atentos a quaisquer alterações nos exames que careça de retornar ao médico e conversar
para que se estabeleça parâmetros sobre alguma doença que pode ter aí esse quadro de aumentar, de multiplicar ou até de ser difundida para outras pessoas, tá bom?